isso nós iremos iniciar, nós iniciamos pela manhã, né? Mas agora vamos iniciar pela noite, a nossa nova série expositiva dentro do Evangelho de João, que são 7 eu sou, baseado na palavra de Deus a Moisés em Êxodo capítulo 3, a qual foi retratada por Jesus no Evangelho de João, a qual ele fala os 7 eu sou. Por que Jesus quis retratar isso ali? Então nós vamos hoje começar com ele falando: eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 22. Ô Jesus, segura o relógio aí. Quem encontrou? No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que ali havia um único barco e que Jesus não embarcara nele com os discípulos, mas que estes haviam partido sós. Então outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar em que comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos, foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes o pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai marcou com seu selo. Perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, crê naquele que ele enviou. Então perguntaram: que sinal miraculoso fazes tu, para que vejamos e creamos em ti? O que farás? Estão pedindo um sinal. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes comer o pão do céu. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus, aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram: Senhor, então nos dá esse pão? Então Jesus lhe declarou: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta. Que o Senhor nos conduza nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, para nós começarmos a explicar o eu sou primeiramente, antes de nós entrarmos no Evangelho de João. O eu sou aconteceu quando Deus chama Moisés na sarça. Deus fala para ele o que Deus faria através dele, e Moisés faz a pergunta para Deus: Deus, beleza, eu até vou, mas quando eu chegar lá, eles vão me perguntar: que Deus é o Senhor? O que eu vou dizer? Qual é o seu nome? Deus diz para Moisés: diga para eles que eu sou o que sou, enviou a vós. E com isso, como representante de Deus, era necessário que Moisés fosse capaz de revelar o caráter de Deus, do Senhor, ao povo judeu. Claro que esse nome já era conhecido no meio dos patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó, José. Mas Moisés pergunta: o que significa o seu nome? Que tipo de Deus o Senhor é? E no mundo antigo acreditava-se que os nomes estivessem intimamente ligados, relacionados à essência da pessoa, pois conhecer o nome de alguém significava conhecer a sua natureza e obter potencialmente poder para dominá-lo. Como resultado, os nomes dos deuses às vezes eram cuidadosamente até omitidos. E uma coisa que nós vamos ver no Antigo Testamento é que Deus usa vários nomes no Antigo Testamento para se revelar. Uma coisa é que a matéria chamada lógica ensina, é que tudo aquilo que você define, você está limitando este. Então, é tipo assim: se eu falasse Edgar, o Edgar fez isso. Tem vários Edgar, sim ou não? Sim ou não?
Tem. Agora se eu falar assim, o Edgar Henrique fez isso. Opa, já estou fazendo o quê? Estou afunilando. Mas aí deu um pouquinho bom. Mas se eu falar assim, o Edgar Henrique Souza de Andrade, o que eu fiz? Eu estou limitando mais ainda, e talvez não terá mais nenhum Edgar com esse nome. Então quando eu estou definindo, eu estou limitando, eu estou funilando, eu estou restringindo. Então, que nome define o ser de Deus? Podemos dizer talvez, não, Deus é a nossa justiça. Não, Ele é a paz. Não, Ele é o Deus provedor, o Jeová Jiré. Ele é o Tzidkenu, o Deus que é a nossa justiça. Mas existe um nome que de fato é de Deus. E esses nomes acima que eu citei são nomes derivados dele. E tipo também, como Ele é o Deus eterno, ou Ele é o Todo-Poderoso. Só que o verdadeiro nome de Deus foi esse que vimos aqui em Êxodo. E dizendo eu sou o que sou, e essa expressão é o nome chamado do tetagrama, que é Yahvé, Y-A-H-W-E-H, Yahvé. Por que um nome dentro porque a linguagem hebraica não tem vogal, só tem consoante. Então o nome Yahvé, que transliterando foi para Javé e se tornou no português Jeová, para nós entendermos o Senhor. Então o nome de Deus tem a ver com a sua autoexistência, da sua eternidade, que denota aquele que é, ou aquele que vai ser, que é definitivamente a melhor opção e a mais adequada de uma forma contextual, a partir de uma variedade de teorias sobre o seu significado. A sua relevância, que diz o texto, o Deus de vossos pais. É imediatamente perceptível a nós que está mostrando que Ele é o mesmo Deus em todas as idades. As consoantes hebraicas Yahvé, combinadas agora com as vogais chamadas Adonai, ou dá o sentido que entende que Ele é Senhor, ou o Jeová em português. Então, o nome do Senhor ele foi considerado tão sagrado, que chegou um tempo que ele não era mais pronunciado. Perguntava-se, qual que é o nome de Deus? Não sei. Por que, Edgar? Tinha um grupo bem antigo, chamava os maçoretas. Depois você pode procurar eles. Eles que inseriram as vogais para tentar dar um nome a Deus, o Adonai. Mas eles não pronunciavam o nome de Deus. Todas as vezes que eles iriam ler o texto bíblico e chegava na palavra Deus ou Senhor, eles não pronunciavam por reverência e temor ao nome de Deus. Quando era a hora deles falar, eles somente escrevia o nome, por reverência a esse nome. E hoje? Toma-se o nome de Deus com tudo que é lugar. Tudo. Hoje não tem mais respeito ao nome de Deus. Hoje não tem mais reverência, temor ao nome de Deus. Hoje o nome de Deus é usado igual o meu, igual o seu. Toda hora tem alguém falando, fala mal, murmurando. Toda hora tem liberando o nome de Deus. Por isso que Deus diz: não tomarás o meu nome em vão. Nós usamos o nome de Deus para qualquer coisa. Enquanto existiu um povo que antes de pronunciar eles seguravam por respeito, por temor, por reverência, por talvez olharem para a sua própria vida e entender que era tão pecaminoso que não poderia nem pronunciar o nome de Deus. Hoje não, hoje nós pronunciamos o nome de Deus em pecado ou não, independente de qualquer coisa, nós estamos largando, soltando o nome de Deus para quanto é lado. E
Isso é ruim, porque o nome de Deus se torna como o meu e o seu, qualquer, talvez. Antigamente o nosso nome, tinha tanto valor. Antigamente você comprava uma coisa no comércio por como? Se você não tivesse o dinheiro, com o nome. Se você era filho do tal pessoa lá da sua rua lá, as pessoas mais antigas você vai entender. Como é que era? Aqui meu pai pediu, quem que é seu pai? Meu pai é o senhor Andrade. Ah, pode pegar. Tipo, ele paga. E hoje? Você já chega no comércio que é tanto de plástico. Fiado só amanhã. Fiado é igual o cabelo, se não cortar, cresce. Por quê? Porque hoje não se tem um bom nome. E quando Deus dá o nome a Moisés, Ele dá a entender a promessa de que Ele seria o Deus que vai intervir. Isto é, de que estará sempre presente e ativo, de maneiras diferentes, de contextos diferentes, a qual eles exigirem. Ele está dizendo, eu sou o Deus verdadeiro. E Deus se apresenta como aquele que é. Ele não veio a ser, Ele é. Ele não é derivado de nada. Nós temos a vida, Ele é a vida. Nós somos iluminados, Ele não, Ele é a luz. Então, com isso, depois de nós entendermos o que Deus quer nos ensinar, usando as mesmas palavras aqui, nós vamos ver aqui o Evangelho de João. Em João capítulo 8, versículo 56, Jesus está discutindo com os fariseus ali, os saduceus, e Jesus está falando acerca dele ali. E eles dizem, aí Jesus começa a dizer, vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu e se alegrou. Os discípulos a multidão já começou a ficar doida. Peraí, como que Abraão viu os seus dias? Se você não tem nem 50 anos. Jesus diz para eles, em verdade vos digo, que antes que Abraão nascesse, eu sou. É Jesus dizendo, estava assim, sabe, lembra de Abraão? Lembra? Pai da fé? Então, eu vi ele nascendo. Sabe quando ele saiu da terra? Eu estava lá. Lembra lá nos carvalhais? É eu que estava lá. Lembra quando prometeu Isaac? É eu que estava lá. É isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo, eu sou o verdadeiro Deus que estava ali com ele. Então, nós temos aqui 4 evangelhos. 3 deles chamados sinóticos, que eu comecei falando aqui. A mesma ótica, parecido, Mateus, Marcos e Lucas. E nós vemos Mateus escrevendo para os judeus, apresentando Jesus como rei. Nós vemos Marcos escrevendo para os romanos, apresentando Jesus como servo para ser servido. E nós vemos Lucas escrevendo para os gregos, apresentando Jesus como um homem perfeito. Mas João não. João é totalmente diferente deles. João, no final do século I, ele escreve esse evangelho. E todos os apóstolos já foram mortos, crucificados, martirizados. Só sobrou João, era o último deles. E ele escreve esse evangelho para defender a fé cristã de um ataque frontal que estava vindo, ameaçando o cristianismo na época. E sabemos que nessa época surge um homem chamado Alexandre o Grande, que dominou o mundo, o Império Grego-Romano. E com isso a cultura grega tomou uma conta de tal forma que influenciou os pensamentos dos homens daquela época. E como a época no primeiro século não foi diferente. E o pensamento grego dizia assim, uma palavra chamada dualismo. O que é isso? Eles diziam, a heresia que eles criaram nessa época era que a matéria é má, mas o espírito é bom. E os gregos então, que eles clamavam, eles tinham essa prática de buscar prazer ou o seu corpo, endeusar o seu corpo em si. Só que eles diziam, não, a matéria é má, mas uma coisa é que
eles imaginavam o seguinte: que a pregação da fé cristã, de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é verdadeiro, se ele é verdadeiro a Deus ou não. Eles diziam que não, de fato não é. Não teria como essa pregação ter fundamento, não teria como essa verdade ser confiável. Por quê? Porque se Jesus tem um corpo tangível, material, e se ele foi verdadeiramente homem, não teria como ele ser Deus. Pois se a matéria é má, Deus precisa ser bom. Então com isso nós negamos a divindade de Cristo. Eles negavam a encarnação, eles negavam a ressurreição de Jesus. Então João vai escrever, diferente dos outros evangelistas, para refutar e combater essa heresia que estava surgindo em um momento delicado da fé cristã, que estava sendo pressionada de todos os lados. Então João escreve para defender a tese de que Jesus era sim de fato Deus. Ele era, e ele era Deus, obstante também que ele era um verdadeiro homem. Então João, diferente dos evangelistas, ele não vai seguir os passos de Jesus, como Mateus, Marcos e Lucas. Quais eram os passos? Os passos dentro da narrativa, que dizia: João não vai contar sobre o nascimento de Jesus, João não vai contar o ministério de Jesus, João não vai falar sobre os ensinamentos de Jesus. João vai fazer diferente. João vai reunir todos os conteúdos para provar todos os fatos de que Jesus era Deus. E de que maneira ele faz isso? Ele começa reunindo os 7 primeiros milagres de Jesus, que começa em João capítulo 2, com as bodas de Caná. E por que 7, né? 7 para os judeus é o número da perfeição. Número 7 na Bíblia significa plenitude, totalidade de Deus. Por isso que Deus tem 7 espíritos, não. Quando você olha para o Apocalipse, você até assusta. 7 espíritos de Deus. Deus não tem 7 espíritos. Deus tem um espírito que é pleno, que é total, que é perfeito. As 7 igrejas que denominam uma, todas elas, os 7 candeeiros, tudo isso que você vai ver, o número 7 significa a plenitude, a totalidade, a perfeição de Deus. Logo o número 6 é do homem. Por isso que o anticristo, ele é meia. Está dizendo que a ideia do anticristo é uma ideia de incompletude, que é algo incompleto que virá. Mas aquele que é perfeito, ele já veio e vai voltar. Então, ele vai dizer assim: se somente Deus faz milagres, logo Jesus é Deus. Se ele faz as obras de Deus, então verdadeiramente ele é Deus. Ele é da mesma essência de Deus. Então quando nós vemos Jesus lá em Marcos também, naquele Jesus está lá dentro de casa, né? Está havendo cura, Jesus está ensinando, pregando a palavra, e os amigos estão descendo aquele rapaz pelo telhado. Lembra dessa passagem? O menino chega, Jesus fala assim com ele: perdoados estão os teus pecados. Todo mundo já assusta. Peraí, como é que você sai perdoando pecado assim? Que quem só perdoa pecados é Deus. Olha Jesus. Aí Jesus fala assim: ó, vou mostrar para vocês que o Filho do Homem não só tem poder para perdoar pecados, mas também dizer a esse jovem: toma tua cama, levanta e anda. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está falando que ele é Deus, mas as obras que ele está fazendo, está dizendo assim: eu sou Deus. Porque ele não vai dizer, Jesus só vai liberar as pessoas dizer quem ele é de fato. Ele vai começar a se revelar de fato quem ele é depois da declaração e confissão de Pedro em João capítulo 16, que diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está lembrado? Está dizendo: tu és o Messias que iria de vir, e veio. Depois disso, Jesus começa o seu caminho até a cruz, e nada mais vai impedir ele. Então antes disso Jesus não declarou. Então nós vamos ver que o que João vai fazer é refutar de forma plena sobre quem Jesus é. É por isso que ele começa o evangelho dele dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Diferente dos outros. Então, quando nós, no texto que lemos, Jesus nesse capítulo 6, Jesus vai defender a sua identidade. E eles estão, esse texto que nós vemos de João 8, que Jesus fala de Abraão, que ele é antes de Abraão ser, ele era.
Jesus aqui está até entendendo a pergunta na cabeça deles, porque a pergunta deles é até coerente, mas eles pensam: Abraão viveu 2000 anos atrás, você não tem nem 50, como é que você viu ele? Jesus responde: antes de Abraão existisse, eu sou. C.S. Lewis disse assim, C.S. Lewis é um autor que hoje é cristão irlandês, ele diz assim: se Jesus é mentiroso, ou Jesus é mentiroso, ou ele é um embutido, ou ele é Deus. Porque fazer essa afirmação, que antes de Abraão eu sou, ou ele é Deus, ou ele é mentiroso. Então João vai provar com essa declaração de Jesus, do eu sou, que Jesus não só faz as obras de Deus, e que ele não só tem os atributos de Deus, mas que ele é Deus. Então com isso nós vamos entrar agora no texto que nós lemos. Amém? Aí ele começa, falando: eu sou o pão da vida. O povo de Israel estava acostumado com o pão. Uma coisa que podemos ver aqui, que todas as vezes que Jesus usa a palavra, a declaração de quem ele é, o eu sou, vem acompanhado sempre de uma metáfora. Ele está dizendo: eu sou o pão da vida. Literalmente ele não é o pão feito de trigo, mas ele é o pão que alimenta. Todas as vezes, ou vai vir antes ou vai vir depois. Essa declaração de Jesus que ele é o pão da vida veio depois no texto anterior. O que ele fez? Multiplicou pães e peixe. E quando ele vai para a sinagoga ensinar, aí entra esse texto que nós lemos aqui, ele está discutindo e está pregando lá dentro. Aí começa a bagunça, com eles querendo brigar com eles lá. E Jesus fala: não, eu sou o pão da vida. Sabe o pão lá? Então, eu sou o pão da vida. Assim como nós vamos ver também, vai acontecer depois. Na semana que vem nós vamos falar: eu sou a luz do mundo. Antes de Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Aí vem a metáfora depois. O que acontece depois? A metáfora é que ele é a luz do mundo, tá? Mas o que acontece depois? O desenho que ele faz: Jesus cura um cego de nascença. Olha que interessante. Então sempre vai vir Jesus falando, ele faz e depois ele se mostra, ou ele se mostra para depois fazer. Isso é maravilhoso, isso é a didática do mestre. Então, o sermão de Cristo, o pão da vida, é um diálogo entre Cristo e o povo. E para nós entendermos acerca desse pão da vida, nós temos que fazer algumas ligações com o Antigo Testamento aqui claramente. Acerca do maná. E o maná é o pão que desce do céu. E esse maná que desceu do céu revelou murmuração, provisão, insaciedade, incredulidade nos feitos de Deus. Isso vai retratar lá em Êxodo capítulo 16. Depois você vai ler lá. Os Salmos de número 78. Vou ler para você aqui rapidinho. Salmos de número 78, olha o texto, versículo 18. Tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. Falaram contra Deus dizendo: pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Quando feriu a penha, águas correram dela e arrebentaram ribeiros em abundância. Mas pode ele também reinar-nos o pão, ou preparar a carne para o seu povo? Quando o Senhor os ouviu, se indignou, acendeu uma ira contra Jacó e também furor contra Israel, pois eles não creram em Deus. Olha isso aqui que vai cair lá no novo. Nem confiaram na salvação. Contudo, ordenou ele as altas nuvens e abriu as portas dos céus e fez chover sobre eles o maná para comerem, e lhe deu cereal do céu. Versículo 29, verso 29. Comeram e se fartaram, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam seu apetite. Ainda quando estava com a comida na boca, a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes dele e feriu os escolhidos de Israel. Apesar de tudo isso, ainda pecaram e não deram crédito às maravilhas. Por que Deus fez isso? Antes deles terminar de comer, Deus veio contra eles. Por quê? Por causa da ingratidão do coração deles, por eles não ter dado crédito ao que Deus fez, e só murmurarem, só ter incredulidade. Então, quando nós vemos isso, a multidão não estava ainda satisfeita, Deus castiga eles. E tem umas passagens relacionadas aqui, linkadas com o Antigo Testamento, e o mais interessante é ver a mesma questão que ocorreu com Deus Pai, vai ocorrer também com Jesus.
Porque nós vamos poder ver também a murmuração, a incredulidade a despeito dos sinais que se repetiram na história narrada aqui hoje. A mesma história com 1000 anos depois acontece de novo. O povo reclama com Jesus. Ele proveu o alimento e eles querem mais, pedem-lhes mais sinais. Ele está falando, fazendo, e mesmo assim eles ainda não creem nele. E Jesus vai lidar do mesmo jeito como Deus Pai lidou com o povo no deserto. Antes do texto lido, a qual disse, Jesus fez o quê? Operou a multiplicação de pães e peixes. Jesus está fazendo, sabe o quê? Jesus está demonstrando o seu poder, para que eles vissem a semelhança dele com o Pai. Tipo, entenda, o maná que desceu no deserto para alimentar. Aí Jesus está fazendo assim, vamos ver se eles vão entender. Vou multiplicar o pão e o peixe para alimentar também aqueles que estão aqui. O certo era eles fazerem assim, opa, eu já vi isso aí. Opa, uai, tá igual. Opa, mas peraí, eu já vi isso na história. Mas não, eles não fazem isso. Eles retratam Jesus como uma figura política. Em João capítulo 6, versículo 14 e 15, nós vamos ver Jesus, eles falando assim, ele é o profeta, vamos colocar ele como rei, porque quando a gente precisar de pão, é só a gente ir até ele, que ele vai nos dar o pão que nós precisamos. Olha que forma que eles viam Jesus. Mas tudo que Jesus fez no Novo Testamento foi para que os judeus vissem e ligarem o Antigo Testamento e poderia dizer, olha, é igual. Tipo, ele não abriu o Mar Vermelho, ele não abriu os rios Jordão, o Rio Jordão. Quando você pula para o Novo Testamento, aonde ele abriu o mar? Ele não abriu o mar, mas ele andou sobre o mar. Ele diz para o mar, aquieta-te. Ele diz para o vento, acalma-te. É para eles, os judeus, os discípulos olhar e falar assim, peraí, eu já vi isso na história. Ele é parecido, ele parece com aquele lá, aquele Deus que fez lá atrás. Opa, ele já alimentou alguém, eu já vi na história ele alimentando uma multidão assim. Essas coisas que nós vimos no Novo Testamento Jesus fazendo, era para eles linkar lá no Antigo, era para eles verem que Jesus de fato era Deus andando entre eles. Mas eles não olham para Jesus assim. Eles tinham que dizer, olha que fartura que vem desse Cristo. Eles só entendiam que Jesus era um grande profeta, mas não entendia Jesus como Deus. Nós vamos colocar ele como rei, porque no dia que nós precisar de pão, nós vamos ter pão. O povo está com fome, podemos dizer, mas eles queriam Jesus só por causa dos milagres. Aí o versículo 30, eles pedem mais um sinal para Jesus. Aí o versículo 42, eles dizem assim, peraí, como é que ele diz que é o pão da vida? Eles dizendo, versículo 42, peraí, não é, mas ele não é aquele Jesus, o filho de José, o filho de Maria, aqueles que são carpinteiros. Peraí, eu vi Jesus brincando de bola na rua, vamos imaginar, eu vi ele era pequenininho, como é que ele é o pão da vida? Como assim? Como assim? A multidão não conseguia entender a Jesus. O que ele está falando é acerca de quem ele é, da sua identidade. Jesus está na sinagoga discutindo sobre o ocorrido. Ele está discutindo. E ele vai confrontar a multidão. Porque a multidão chega para ele e fala assim, porque Jesus manda os discípulos ir, vai que daqui a pouco eu chego. Quando eles chegam lá, Jesus já está lá do outro lado. Aí eles vêm até Jesus, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Tipo, eu estou com fome, cadê Jesus? Aí eles olham, versículo 25, encontrando no outro lado do barco, Rabi, que quer dizer mestre, né? Quando que você chegou aqui? Aí Jesus que sonda os corações de todos, Jesus fala assim, Jesus podia falar, né, seus sem vergonha, eu sei o que vocês estão fazendo aqui. Vocês não estão à procura de mim não, vocês estão à procura daquilo que eu posso dar para vocês. Vocês estão vindo aqui que vocês estão com fome. Vocês estão atrás de mim só porque eu consigo, só porque eu posso encher a sua barriga.
É isso aqui que vai acontecer. Olha o que Jesus fala no versículo 26. Em verdade vos digo, vocês me buscais? Não é pelos sinais miraculosos somente, mas porque comeste pão e fartaste. Jesus está dizendo aqui, vocês estão só me procurando para encher barriga. Aí o trem apertou. Aí o negócio ficou estreito. E nos dias de hoje? Como é que nós vimos até Deus? Como é que nós nos achegamos a Ele? A gente só chega diante dele só para querer receber. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E nunca entregar. E nunca se entregar. Nunca doar. A gente só vai até Jesus na maioria das vezes assim. Como é que a gente começa nossas orações? Como é que a gente ora? Jesus para eles é como hoje, para muitos, só resolve o problema. Faltou dinheiro? Vão lá nele. Faltou alimento básico? Vão lá nele. Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai marcou com o seu selo. Aqui Jesus está confrontando eles, porque eles querem fazer de Jesus o solucionador de problema, ou aquele que vai trazer, ou vai fazer tudo certo, vai trazer paz no mundo, vai acabar com a corrupção, e tudo que nós queremos. O Jesus que eles procuram é o Jesus perfeito para eles. Mas é por isso que Jesus vai confrontar eles. E Jesus vai progredir na sua revelação de quem Ele é. E nós vamos ver. Porque o povo via Jesus como mestre. Mas eles começam a pedir Jesus outro sinal. Só que por quê? É como se o sinal da multiplicação não fosse válido para eles, para dizer que Jesus era Deus. Mas eles olhavam para Jesus como o cara que resolve tudo. E o que Jesus responde para eles é assim: vocês não sabem quem eu sou. Eu sou muito mais do que isso que vocês dizem. Eu sou muito mais daquilo que vocês procuram. A fé deles baseia em sinais, não na verdade da palavra de Deus, por levar a pessoa. E essa fé vai levar pessoas a se desviar, pois até mesmo Satanás é capaz de realizar prodígios e mentiras. E Jesus vai corrigir eles. Jesus está aqui para tratar o caráter deles. Aí eles dizem para Jesus: espera aí, Jesus, espera aí. Nossos pais comeram maná do deserto e deu de comer o pão do céu. Aí Jesus falou assim: é mesmo? Não foi Moisés que deu, não? Foi o meu pai que deu. É quem dá o verdadeiro pão. Era como se esse espírito desse, eles estão pedindo outro sinal para Jesus. E a sua resposta, a resposta de Jesus buscou a conduzir o povo a uma compreensão mais profunda da verdade. Era como se eles chegassem assim até Jesus: ó, Jesus, então, nós estamos aqui andando com o Senhor já tem tempo, né? Já tem tempinho e tal. Então nós estamos com fome. Antigamente, os nossos pais tiveram pão no deserto. E o Senhor, o que o Senhor? Você não fala que é Ele? O que o Senhor tem para nós? Aí Jesus vai responder para eles: pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Aí eles dizem: então, tá vendo? É o que eu disse, você tem. Nos dê desse pão para sempre. É o que eles vão dizer. Por quê? Pois Deus havia dado o maná no passado, mas agora dava o verdadeiro pão na pessoa de Jesus. E com isso Jesus começa a introduzir quem Ele é. E eles pedem: nos dê desse pão. E Jesus responde: eu sou o pão da vida. Sabe o que Jesus está dizendo? Não é uma coisa que eu tenho para dar, é uma coisa que eu sou. Vamos mudar a rota? Vocês estão querendo vir por aquilo que pode dar, mas agora a rota é: vocês devem vir, se vocês quiserem, por aquilo que eu sou. Aí o negócio mudou.
porque Ele é agora o verdadeiro pão do céu. O alimento agora Jesus não tem, Ele é o próprio alimento. O importante não é só o que Jesus pode fazer por mim e por você. O que deve importar para nós é quem Ele é. Porque nós começamos a entender o que Jesus realmente pode fazer por nós, se nós estivermos preparados para ser confrontado com quem Ele é. Aquilo que Jesus está fazendo é o próprio Deus fazendo. E fazendo questão aqui, vocês estão sentindo frio aí, gente? Se estiver sentindo, nós vamos pedir para desligar aqui. Eu estou vendo tanta gente assim. Fazendo questão aqui, não é que Jesus vai indicar para eles aqui, ou que eles não podem apenas esperar receber o pão porque pediram. Pois se de fato esse é um movimento de renovação enviado do céu, eles terão agora de seguir o novo padrão que é. Qual que é o novo padrão então? Qual que é a única exigência? É que eles creiam em Jesus. A ordem que deve conter obediência. Ele quer mostrar que o mesmo Jesus que estava na operação lá no Êxodo, o mesmo Deus que estava lá na operação no Êxodo, é o mesmo Deus que está presente entre eles agora. O maná do Antigo Testamento era apenas um tipo. Um tipo, o que é um tipo? Aquilo que aponta, aquilo que linka para o verdadeiro pão que desce do céu, Jesus. A multidão queria o pão para que não precisasse mais trabalhar, a fim de se sustentar. E hoje em dia as pessoas só querem Jesus Cristo em função dos benefícios que Ele pode oferecer. Quem que é Jesus para você? Quem que é Jesus para você? Ah, Jesus para mim Ele é minha paz, né? Porque quando eu falo Jesus eu sinto uma paz. Quem que é Jesus para você? Ah, Jesus é meu banco financeiro. Eu vou nele, Ele manda dinheiro para mim. Oh, quem dera, né? Ah, quem que é Jesus para você? Ah, Jesus é amor, né? É meu amor, meu amor. Ele pode até ser tudo isso que você falou. Ele pode ser tudo isso que você falou. Mas isso tudo aí é derivado. Tudo derivado dele. Ele é acima de qualquer exemplo que você dá. Ele é acima de qualquer assimilação que você tenha a dizer sobre ele. Ele está acima. E nós estamos vendo aqui uma progressão, não só do que ele pode fazer, mas de quem ele é. Porque eles, os discípulos, a multidão está acostumado a ir atrás dele por aquilo que ele pode fazer. O que ele faz? Vão atrás dele, tem pão, tem peixe. Vão atrás dele, tem milagre. E agora? Como é que tem que ser? Vamos atrás dele, porque é o que nós precisamos. Mesmo não tendo pão, mesmo não tendo peixe, Ele é suficiente para mim. É isso que deve ser. É isso que Jesus está dizendo. Vai faltar o pão, vai faltar o peixe, mas independente se faltar, eu, Jesus, devo ser suficiente para vocês. E pronto. Irmãos, Deus nos dá muita coisa. Deus supre as nossas necessidades. Todos esses presentes que vai vir nas nossas mãos, ou quando vem às nossas mãos, sabe o que acontece? Nós temos que direcionar a Deus. Nós temos que direcionar para Ele. Porque para que a gente não ame mais os presentes, mais do que o doador dos presentes. O que esse texto nos ensina? Sabe o que é? É para a gente não fazer igual criança. Quando recebe aquele tanto de presente, no Natal, no dia na festa dela, o que ela começa a fazer? Ela começa a abrir os brinquedos, começa a abrir os presentes, tudo de uma forma desenfreada, empolgada. Quando ela pega, ela já foi lá para lá. E você, ficou como? Não deu nem um obrigado, não deu nem um abraço. Ah, deixa, só criança, né? A gente não diz assim? Não, vem cá, dá um abraço aqui. Sabe o que acontece? Essa pessoa, ela só tem ânsia pelo brinquedo. Essa pessoa só tem ânsia pelos presentes. Ela só tem ânsia pelas bênçãos. E no dia que as bênçãos faltar,
e no dia que os presentes não vir, Ele deve ser suficiente. É isso que Ele está dizendo para nós aqui. Então, algumas questões importantes aqui para a gente ir já partindo para o final aqui. Jesus não revela a incredulidade, não se revela na incredulidade. Jesus não se mostra ao incrédulo. Por quê? Pessoas que não crêem em Jesus como Filho de Deus, mesmo ouvindo a palavra, ela não entende nada, nada, e muito menos dele. Há incrédulos dentro da igreja, irmãos. Sabia? Como assim, pastor? Eu consigo ver? Não, talvez você não vai ver, não. Eles não acreditam, porque Cristo não ficará evidente para eles. Eles ouvem, vão ouvir, vão continuar ouvindo como estes aqui, mas não vão entender nada de quem é Jesus, porque Jesus não se mostra a eles. Porque o que Jesus quer deles não é superficialidade, Jesus quer dele profundidade. Então, sabe o que vai acontecer? É por isso que tem que ter o joio que cresce no meio do trigo. Aí que vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve, do fiel e o não fiel. É por isso que haverá diferença naquele grande dia, dos bodes para as ovelhas. Eu sei, posso ter alguma percepção, mas Ele sabe. Ele sabe quem crê e quem não crê. Então, outra coisa, é comum ver e não crer. Versículo 26. Vocês estão atrás de mim, não pelos sinais milagrosos, mas vocês viram, mas porque comestes o pão. Eles não creram em Jesus, no Filho de Deus. No versículo 31 eles vão pedir mais um sinal. E no versículo 64, olha o texto: mas alguns de vós não creem, pois Jesus sabia desde o princípio que quais eram os que não criam e quem o trairia. Jesus sabe, irmãos, quem crê e quem não crê. Ele sabe. Dentro da eclesiologia, que é a história da igreja, vai tratar sobre a igreja visível e a igreja invisível, que foi uma palavra instituída por Agostinho de Hipona. A igreja visível é essa igreja aqui, ó, que tem uma carteirinha, faz parte do hall de membros. Essa todo mundo vê, mas a igreja invisível não. A igreja invisível Deus vê. A igreja visível é aquela que Deus comprou por línguas, tribos, povos e nações. A igreja que Ele comprou em todos os lugares do mundo. Fazemos parte dessa igreja, mas só Ele sabe quem faz parte dessa igreja invisível ou não. É o que demonstra para nós aqui. Está cheio de crente desse jeito, que viu, que ouviu, que experimentou, mas nunca creu de fato em Jesus. Entenda uma coisa: pastor, mas às vezes Deus podia fazer um milagre para ele crer. Não é um milagre que deve fazer a pessoa crer mais ou não. É o que Jesus está dizendo para eles aqui. Por quê? Porque o livro de João está cheio de pessoas que viram sinais, mas não creram nele. E hoje mudou? Não. A incredulidade das pessoas é tão grande diante de tantas evidências do que Deus anda fazendo por aí, e eles nunca vão admitir que de fato é Deus que está fazendo. Eles não querem acreditar. É ver e não crer. E Deus, irmão, nos mostra com a sua provisão divina que Ele é um Deus presente. E nós não podemos descansar nos presentes ou em bênçãos, mas que nós venhamos ficar firme no Senhor. Outra coisa é crer em Cristo. É uma obra de Deus. O versículo 37: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Quem deu? O Pai. Versículo 65: e por isso que eu vos disse que ninguém pode vir
a mim, se o pelo Pai não for concedido. Paulo diz assim uma coisa, que antes eram nós mortos dos nossos pecados e delitos. Morto não tem vontade. Morto não tem vontade de querer, eu querer algo, não tem. Se alguém não lhe dar vida. Assim era cada um de nós. Mortos nos nossos pecados e delitos. Não podemos chegar a Deus, mas Ele chegou a nós. É por isso que ninguém pode ir a Deus sem antes, ninguém pode ir até Jesus sem antes não for pelo Pai levado até Jesus. Então, a ideia aqui para nós é que Deus capacita pessoas a vir até Ele, o próprio Deus. E se a gente está lutando com incredulidade ou desânimo da fé, quero te dizer uma coisa, que você não vai resolver isso primeiro, para você participar do corpo ou da igreja, não, isso não funciona. Mas se você está incrédulo, você deve se aproximar dele. Se você está fraco na fé, é dele que você deve se aproximar, porque somente ele pode curar a sua incredulidade e a sua falta de fé. A gente não tem que resolver os BO primeiro para servi-lo. Os BO, né? Só que você quer que a gente sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que chegar até ele e falar assim: Senhor, eu não consigo sozinho, ajuda-me na minha falta de fé. Outra coisa é pedir discernimento. Na maioria das vezes a forma que você pede significa falta de fé. Por quê? A gente quer comer e não tem mais fome. E a prioridade, como que a mulher samaritana falou para ele lá? Jesus, eu estou com sede. Jesus fala, eu estou com sede. Aí Jesus fala para ela assim, aí ela fala assim, mas como é que você sendo judeu me pede água, o samaritano? Beleza, aí o diálogo você já sabe. Aí Jesus fala assim, mulher, você não sabe de nada. Essa água que você está pegando aí, vai te dar sede. Mas a água que eu lhe der, essa você nunca vai ter sede. Aí a mulher faz o quê? Então me dá dessa água. É ou não é? Da mesma coisa os judeus aqui, os discípulos, o que eles fizeram? Versículo 34, o que eles fizeram? Eles disseram assim, então nos dá desse pão. Opa, o que isso demonstra para nós? São dois pedidos sem discernimento. Como assim, diga? Dois pedidos sem conhecimento de quem era Jesus. Eles não tinham conhecimento de quem era Jesus ainda. Somente a mulher samaritana depois, lá na frente, que ela entendeu quem era o Messias, que ela foi propagar o Evangelho. Mas eles não. Sabe o que isso revela? Revela a incredulidade. Porque Jesus nos mostra e ensina muito para nós, sabe o que? Até sobre as nossas orações. Porque nós chegamos para Ele e nós nem sabemos o que Ele pode nos dar. Como o pastor Braulio disse ontem aqui, nós oramos, nós queremos fazer a vontade de Deus, e às vezes a gente sai falando, eu estou fazendo a vontade de Deus, estou fazendo a vontade de Deus, mas na maioria das vezes Deus está dizendo assim, eu não pedi para você fazer isso. Quem te falou que a minha vontade para você é essa? E a gente sai desembestado. E na maioria das vezes as nossas orações significam, sabe o que? Sem conhecimento de Deus. Por isso que muitas das vezes são pedidos que se tornam fúteis, tolos, como crianças que não sabem o que pedir. Tudo que ver quer. Então uma das coisas que precisamos crescer é no discernimento, é no conhecimento de quem é Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. E aprenda de mim, olha para mim, veja quem eu sou. Não esquece o que eu posso fazer por você, esquece o que eu fiz, só entenda uma coisa, quem eu sou. Com isso devemos rever as nossas necessidades, porque uma coisa é certa, se passamos por privações, é porque Deus nos quer sabendo que Ele é tudo que nós precisamos para viver. Cristo, guarde essa frase, Cristo se torna tudo o que eu preciso, quando Ele é tudo o que eu tenho. Vou repetir,
Cristo se torna tudo o que eu preciso quando Ele é tudo que eu tenho. Nas palavras de Pedro, sabe qual que é? Jesus está terminando o discurso, esse discurso aqui. Está todo mundo abandonando Jesus, está todo mundo indo embora. Aí Jesus fala: quer ir embora também não? Ele: Jesus, poxa, foi até pesado esse discurso aí, mas para onde que eu vou? Se o Senhor é tudo que eu preciso, e se o Senhor é tudo que eu preciso, logo o Senhor é tudo que eu tenho. Se as nossas necessidades, se essa não for as nossas necessidades, ela se tornará paixões e idolatrias. Porque nós somos desejos, e às vezes nós dizemos assim: nossa, eu estou tão necessitado. Não, mentira, é o seu desejo. Não, estou precisando disso. Mentira, é o seu desejo. Você está com desejo. Já viu a grávida? Acabou de comer, aí o que ela fala? Estou com desejo de comer um. Mas filho, você acabou de comer. O que ela está tendo? Desejo. Aí você não dá para você ver não, né? Mais uma coisa aqui para nós. Nós dizemos isso porque nós somos apaixonados por isso, pelo desejo. E nós queremos que os nossos desejos sejam saciados por essas coisas. Mas Cristo é tudo que eu preciso. Quando Ele é tudo que eu tenho, Ele só vai ser, sua necessidade só vai ser suprida quando Ele for a sua maior necessidade. Só vai ser suprida quando Ele for a sua maior necessidade. E às vezes, irmão, Deus tira coisas da gente, sabe para quê? Para a gente ver que é dele que precisamos. É dele que precisamos. Partindo para a conclusão, se Cristo nunca for a ênfase, você nunca será nutrido. Se você nunca o reconhecer, nunca reconhecer quem realmente Jesus é, eles podem ser alimentados. Pessoas podem ser alimentadas, vocês podem ser alimentados com pães e peixe. Só que contudo, existe uma fome profunda no interior destes que jamais será saciada. 3 aplicações para nós aqui. Ignorância e incredulidade acerca de Jesus é um problema que todo discípulo também tem. Não conhecer a identidade de Jesus e não crer não é só problema de quem está fora da igreja, mas sim problema de quem está dentro da igreja. Não estou falando de conversão aqui, estou falando de discípulos, porque nós vimos aqui que discípulos abandonam Jesus também. Eles não entenderão, eles não crerão em Jesus, por isso deixaram. E às vezes nós batemos a mão no peito e dizemos: não, eu tenho fé, mas será que a sua fé é uma fé saudável? João 2,24 vai dizer que Jesus não confiava neles, porque ele conhecia a todos. Ele não precisava que alguém lhe desse ou falasse sobre eles, a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o coração de cada uma delas. Jesus sabia o coração de cada um daqueles que estavam com eles. E a incredulidade é problema nosso que estamos na igreja. Acontece e tem. E o que importa tem que ser o que Ele é, para depois entendermos o que Ele pode dar. Então, problema de incredulidade também dentro dessas igrejas. Provisão do maná aponta para a dependência de Deus. A provisão do maná aponta, e no maná que caia todo dia. Êxodo 16, depois você rende sua casa. Caia todo dia, Deus disse para eles assim: vocês vão fazer o seguinte, vai cair o maná todo dia, mas vocês só vão pegar o maná do que vocês precisar para o dia. Não é para vocês guardar no pote para amanhã, porque vai estragar e eu virei contra vocês. Aí vocês viram lá que ele veio mesmo, porque eles fizeram errado. O maná era só para o dia, porque amanhã ele iria prover. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Sabe o que Jesus está ensinando? É a didática de Deus. O que ele está ensinando? Você precisa depender de mim. Pronto. O pão nosso de cada dia nos dai
não é amanhã. Não é amanhã, é hoje. Ele nos dará hoje. E amanhã? Amanhã nem chegou. Você nem sabe se lá você vai estar. Mas se amanhã você estiver, se amanhã você chegar, pode ter certeza que o pão vai estar lá. E por último, às vezes nós, só para entender, fechar aqui, às vezes somos privados de coisas para lembrarmos que Deus nos dá tudo na conta certa, nem a mais e nem a menos, Ele dá na conta certa. E por último, apropriamos desse pão, que é um resumo da vida cristã. Jesus Cristo não é o pão da vida que eu e você comemos uma vez e pronto. Jesus é o pão da vida que eu e você comemos e devemos comer todos os dias, porque é Ele que nos sustenta espiritualmente. E se nós não comermos, nos sentiremos fracos e frágeis. E quando a palavra dele não for saciedade para nós, ficaremos desnutridos espiritualmente, e as tentações do mundo virão. Mas nessa noite, eu encorajo a você comer sempre dele, a se alimentar sempre dele. Que essa refeição, que Jesus não seja algo obrigado por você, que Jesus seja uma necessidade para você. Fica de pé no seu lugar, parecer que está acabando. Aqueles que comeram o maná no deserto morreram, mas aqueles que comem do pão da vida jamais morrerão eternamente. O maná no deserto era comido com os dentes, mas o pão da vida é tomado pela fé. O maná era ingerido fisicamente e alimentava o estômago. O pão da vida é recebido pela fé e alimenta a alma. O pão não é apenas para ser conhecido, mas sobretudo para ser apropriado. Só quem se alimenta de Cristo vive por Ele. É por isso que Ele diz: eu sou o pão da vida. Os seus pais morreram no deserto, mas se você se alimentar de mim, não morrerão mais, mas viverão eternamente comigo. Feche seus olhos.